tela com vocês de novo para a gente concluir o material. Então, nós falamos, né, da escola italiana e a gente vai falar da escola norte-americana, porque nós comentamos que ela foi que evoluiu para a prática a contabilidade. Então, a escola norte-americana, ela teve uma grande importância com a queda da escola italiana, porque a escola italiana ela foi ficando desatualizada. Quando a escola norte-americana passou para a prática, a escola italiana ela começou a decair. Então, e essa escola, porque ela trabalhava muito com a teoria. Já a escola norte-americana, ela se preocupava com a prática. Né? Então, é importante salientar que a teoria e a prática contábil, elas avançaram muito nos Estados Unidos. Esse foi um dos motivos dos Estados Unidos, depois de um determinado período, ele passar a ser um dos principais centros de contabilidade, né, que surgiu e que foi desenvolvendo. Tá? Então, assim, em 1920 já surgiram nos Estados Unidos, eu vou até negritar aqui para vocês depois dar uma olhada, as grandes corporations, né, que eles falam. O país enfrentava um desenvolvimento significativo, ou seja, estava crescendo muito, né? Os Estados Unidos, ele começou a crescer de uma maneira desacelerada, e aí veio esses corporations, que são o grande crescimento, vamos pensar assim. E o mercado de capital também passou a se desenvolver, porque quando vem grandes empresas de outros países, que nós chamamos as multinacionais, né? E os Estados Unidos, ele passou e é até hoje, né, um dos países que tem muito essa visão de todo mundo, achar que os Estados Unidos, e que é mesmo, né, é lá que se ganha dinheiro. Então, nesse período aí, o país começou a enfrentar um desenvolvimento significativo, ou seja, que fez toda a diferença nos Estados Unidos. E o mercado de capital também passou a desenvolver. E passou a existir também investimentos pesados em pesquisa. Por quê? Começou a crescer demais os Estados Unidos, mas ele não tinha suporte. Né? Ele não estava preparado para esse crescimento, então eles começaram a investir muito em estudo para melhorar essa questão. Todos esses fatores foram um grande perfil para o crescimento de uma nova contabilidade, porque até então a contabilidade ela era de uma maneira rudimentar, mesmo lá na Itália, quando veio o débito e o crédito, né? Mesmo com tudo isso, ela era mais como um fator teórico. Quando ela foi para os Estados Unidos, casando, né, ou juntando a prática com a teoria, então tudo começou a mudar. E aí, por esse crescimento muito grande de muitas empresas nos Estados Unidos, eles tiveram que investir em pesquisa para melhorar e desenvolver melhor todas as áreas, né? Então, no que se refere à pesquisa que foi feita, pode-se dizer, né, que não há nada mais positivo para a evolução de uma ciência que a pesquisa, né? Isso aí a gente já sabe, tanto é que nós falamos em algumas aulas que a contabilidade, por ela ser uma ciência, ela vai ter uma eterna pesquisa. Ou seja, várias mudanças, como nós tivemos, a lei da SA, que mudou, inclusive, a estrutura dos demonstrativos contábeis, né? Então, por a ciência contábil, ela ser considerada uma ciência, para ela evoluir mais e mais, ela depende das pesquisas. E os Estados Unidos não perde, né, e não perdeu nesse sentido, porque realmente ele investiu muito em pesquisa. Aí depois aqui, ó, fala que inédito ainda, né? Ele criou o Instituto de Contadores Públicos Americanos, ou seja, uma entidade
de contabilidade, né, de fins para contabilidade. Deixa eu só ver aqui, que tem um bate-papo aqui, que está me chamando, deixa eu ver o que se trata. Ah, tá, José Eduardo Rodrigues, vou até anotar aqui, né, José Eduardo, é porque aparece aqui para mim só um outro nome, tá? Mas muito obrigado. Então, vamos lá. Então, a partir daí, né, nós falamos, deixa eu só ver aqui onde que eu parei, no que se refere à pesquisa, foi criado, além de ter sido criado, o Instituto dos Contadores, porque toda associação, gente, vocês concordam que é muito importante? Por isso que eu sou a favor do sindicato, porque é uma instituição que junta as pessoas da mesma categoria por um fim comum. Então, lá nos Estados Unidos, quando criou esse Instituto dos Contadores Públicos Americanos, eles cresceram as pesquisas porque eles juntaram várias pessoas para buscar um bem comum que era a contabilidade. Depois veio o FASP, né, que é o Financial Account Standard. Ele veio, né, para desenvolver a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários aqui no Brasil, que trabalha essa CVM, inclusive vocês devem estar estudando ela agora. Se não está, vai estudar na disciplina Auditoria Contábil. A CVM, ela é um órgão que foi criado justamente para trabalhar títulos, né, de créditos aqui no Brasil, mas ela já estava sendo desenvolvida, ela já tinha sido desenvolvida em outros países, como os Estados Unidos. E ele fala que a CVM, né, e o FASP, ele contribuiu muito para o desenvolvimento dessas pesquisas da contabilidade. Os diferentes setores da sociedade, né, como Bolsa de Valores, faz parte da CVM. A Bolsa de Valores, ela também trabalha com títulos de créditos, né? Então, todos esses órgãos de pesquisa, inclusive ele cita aqui o governo, ele busca trabalhar, né, justamente o crescimento, inclusive ele cita aqui os principais crescimentos dos princípios contábeis. Aqui ele cita, nesse outro tópico aqui, sobre os livros americanos, que também contribuíram muito nessa questão do crescimento da contabilidade. E aqui ele fala um pouquinho da escola norte-americana, que porém nem tudo, ele fala, nessa época foi positivo. Ele cita algumas, vamos dizer assim, defeitos, né, que essa escola, que ela passou nesse período e que se tornou um ponto negativo, mesmo a gente levando em consideração que ela foi um marco no crescimento da contabilidade. Aqui ele falou que ela não deu tanta importância, né, aos planos de conta, né? Nós sabemos que o plano de conta é a relação das contas, e ele fala aqui, ó, pouca importância atribuída à sistematização dos planos de conta, pelo menos nos livros textos. Depois ele cita apresentação de livros de forma não ordenada. São coisas muito pequenas, né, gente? Mas ele cita aqui, a gente nem precisa ler esse terceiro, porque não vai ter tanta importância para nós. Enfim, o que a gente fazendo aqui um breve relato, né, pode-se dizer que a escola norte-americana, ao contrário da italiana, preocupou-se mais com os usuários da informação contábil. E isso está acontecendo até hoje. Ou seja, hoje, a cada dia que passa mais, a preocupação da contabilidade não é como a contabilidade é feita, vamos pensar assim, mas sim como vai ser utilizada essas informações contábeis. Para quem? Para os usuários. Os Estados Unidos, continuando nesse ritmo acelerado de desenvolvimento e dando prosseguimento aos investimentos e pesquisas através de diversos órgãos. Então, ele fala que os Estados Unidos não parou,
é através de vários órgãos que foram criados, que estão aqui relacionados, eu não vou arriscar ler, porque muitos nomes aqui estão em inglês, eu realmente eu não tenho, não sou, né, formada, não falo a língua inglesa, mas esses órgãos aí, eles participaram da sequência dessa pesquisa e têm contribuído, né, muito, porque eles estão nos Estados Unidos, mas muitos órgãos desse aí também, ele tem alguns princípios aqui no Brasil, como a CVM, que nós falamos, e o mercado de capitais também, né, que é a Bolsa de Valores. Tá? Então, essa foi a contribuição dos Estados Unidos, e nós sabemos que foi uma grande contribuição ele trazer a teoria para a prática, né, e investir na ciência e na pesquisa. Então, essa foi a contribuição e um dos fatores que ele fez com que a estrela das escolas italiana brilhava, e aí ela apagou por conta da escola dos Estados Unidos, do grande desenvolvimento e contribuição para a contabilidade. Teve também a escola contista. Foi a primeira escola de pensamento contábil lá no século XV. Né? Então, nesse século XV, porque nós falamos que na Itália começou do 13 ao 17, então já tinha começado esse pensamento contábil lá no século XV, né? Ele teve também uma importância. Com o aumento da sociedade, surgiu a necessidade. Aí ele pegou esse foco aqui na realidade, porque olha aqui a importância, ó. Surgiu com a necessidade de separar essa escola contista, ela trouxe isso, que é muito importante para a contabilidade, até hoje é muito utilizado, que é a separação do que o proprietário tem para o que a empresa tem. Então, essa colaboração da escola contista, ela foi muito importante para nós até hoje, porque para mim, como contadora, é uma das principais cláusulas que eu levo em muita consideração, é separar a pessoa física da jurídica e não misturar o patrimônio. Então, essa escola cotista, ela veio para fazer essa separação, né? Muito válida, né? O mecanismo desta escola rotulou a contabilidade, ó, como a ciência das contas e escrituração. Foi a obra que mais se destacou do Luca Pacioli, né? Então, ela se destacou muito por essa questão de separar a riqueza e tudo do proprietário com a empresa, tá? Com a pessoa física, com a pessoa jurídica. E também ela foi através dessa escola que rotulou, né, a ciência das contas e da escrituração, ou seja, passou a escriturar e dar nome às contas. Essa teoria também colaborou, né, ou contribuiu para o surgimento da teoria das 5 contas gerais. Em 1795, foi criada pelo francês Edmundo, evidencia os 5 principais efeitos de uma transação comercial: mercadoria, dinheiro, efeitos a receber, efeitos a pagar, lucros e perdas. Então, tudo isso aí veio através da contribuição, não existia, né, dessa escola contista. Nós tivemos também a escola administrativa. Nós sabemos que tem o curso de administração, muita gente pergunta o que tem a ver administração com contabilidade. No meu ponto de vista, tem muita coisa a ver, porque é através vamos falar assim, da visão da administração, né, e das tomadas de decisão que a empresa vai
para frente, né? Ou que a empresa vai se manter no mercado de trabalho. É lógico que a partir do momento que a administração utiliza as informações contábeis. Então, essa escola, ela surgiu em 1840. A base principal dela, né, era justamente não ser apenas uma técnica, mas também, ele coloca até aqui embaixo que eu falei, ó, fornecendo instrumento para análise da viabilidade, e foi nesse período que surgiu a união da contabilidade com a administração. Então, vocês observam aqui que muita gente, principalmente na área da administração, existe como se fosse uma rixa entre a contabilidade e a administração, e não devia. Foi através dessa escola, né, que essas informações, ela serviu de instrumento ou uma ponte para as informações contábeis, para que elas sejam utilizadas dentro de qualquer administração. Aí é que fala que esta escola contribuiu muito para a evolução científica da contabilidade. Ela não retratou apenas como uma simples escrituração, olha aqui o que a gente acabou de falar, né? Mas como também um instrumento gerencial, porque quem vai tomar as decisões não é o contador, e sim o administrador. Por isso que ela tem grande importância dentro da contabilidade, porque é através dessas informações, né, que nós vamos conseguir manter um patrimônio ou melhorar esse patrimônio. Então, a escola administrativa ou lombarda, que ela é chamada, né, teve todo o instrumento, né, para essas decisões. Ela surgiu em 1840, no século XIX, surge também a escola personalista. Então, nós já falamos de algumas escolas, aqui a gente está trazendo essa personalista, como o nome sugere, a principal ideia dela foi a de dar personalidade às contas, ou seja, até então não tinha e passou essa devedora, essa credora. Tanto é que quando a gente vai relacionar essas contas, a gente tem que pôr se é devedora ou se é credora. As contas deveriam ser abertas em nome de pessoas envolvidas, né? Mas sempre colocando é devedora ou é credora. A escola, agora a gente vai falar um pouquinho da escola controlista, que surgiu em 1880. Vocês observam que são vários períodos, né, que essas escolas, ó, 1840, 1880, 40 anos depois, vem em Veneza e volta para a Itália, né? Essa escola controlista, ela trouxe que o objetivo da contabilidade era o controle da riqueza da empresa e que devia, né? Aí ele fala aqui, ó, era o controle da riqueza administrativa, tendo distinguido as fases da gestão econômica e da direção de controle. Então, vocês estão observando que, com o passar do tempo, a contabilidade ela está deixando de ser número para ela ser uma questão de tomada de decisão quando ela é administrativa, mas ela foca no patrimônio, que é a gestão econômica ou financeira, e a de controle, porque se você perder o controle, você vai perder a gestão econômica e, com certeza, né, a administração não vai acontecer. Então, a gente falou 1880, já em 1887, surge a escola norte-americana, a gente já falou dela, né? Mas aqui ele voltou atrás para dar um exemplo. Tem também a escola matemática, né? Que era essa escola matemática, a ideia dela é que a contabilidade seria uma ciência aplicada e não social, e não aconteceu. Porque, na realidade, a contabilidade é uma ciência social e deixou de ser matemática. Então, o objetivo dela, né, desta forma, não contribuiu em nada para a contabilidade, porque ela, como ciência social, ela tem a contribuição na área, vamos dizer assim, da matemática, mas ela não serve para as tomadas de decisão.
Na escola neocontista, que é outra escola, vocês estão observando que são muitas escolas, ele retrata que o objetivo da contabilidade estava representado pela riqueza do patrimônio. Ou seja, para essa escola, o que interessava era o controle patrimonial, o controle financeiro. Então, essa escola ela contribuiu para o estudo da análise patrimonial, que é ligado à gestão financeira. Então, a preocupação dela era controlar a riqueza e o patrimônio. Depois, a gente volta aqui na escola italiana moderna, já é um desenvolvimento, né? E ele fala que o controle econômico ou administrativo exercido pela contabilidade não é o seu objeto, e sim um instrumento. Então, essa era a mentalidade deles naquela época, né? E, por último, a gente fala um pouquinho da escola, nós vamos falar um pouquinho da escola patrimonialista, que predomina no Brasil, ou seja, essa contabilidade ela predomina aqui no nosso país. O pensamento é que o patrimônio é uma grandeza real, que se modifica com o desenvolvimento das atividades econômicas conhecidas, sendo evidenciado sobre dois aspectos: o estágio que o permitia e o conhecimento do patrimônio em um dado momento, e o dinâmico que estuda os aumentos e a diminuição provocadas pelos fatos administrativos. Ele relata aqui, né, gente, a questão do patrimônio. Esses fatos administrativos são as tomadas de decisão. Num determinado momento, o patrimônio pode estar de uma maneira negativa e desenvolver por uma maneira positiva, mas pode acontecer também uma modificação, que também pode haver uma diminuição do patrimônio. Por isso que é importante, né, as tomadas de decisão dentro da administração, através do reconhecimento dos demonstrativos contábeis, para que eles possam realmente aumentar esse patrimônio, para que esse patrimônio ele não venha sofrer nenhum dano por essa questão, né, econômica dentro da empresa. Então, essa escola patrimonialista, nós sabemos que aqui no Brasil é o que pesa, né? Porque se as empresas, se elas não valorizam a questão patrimonial, ela não vai sobreviver. Tanto é que nós sabemos que de cada 10 empresas que abre, vamos imaginar aí que 8 fecham as portas nos 2 primeiros anos de desenvolvimento, porque elas não conseguem trabalhar a questão patrimonial, elas não conseguem manter essa grandeza que ele fala aqui, ó. Ele fala aqui, ó, que o patrimônio é uma grandeza real. Sim, ele é, mas ele pode acontecer, né? O aumento e a diminuição patrimonial provocado pelos fatos administrativos e os atos também, né? Então, é através disso que a contabilidade ela pode ajudar a empresa através dos demonstrativos, né, que vai provocar essas tomadas de decisão, ok? Aqui agora a gente trouxe primeiro o texto, né, mas eu quis colocar algumas figuras para a gente relembrar tudo que está acontecendo, o que aconteceu na contabilidade. Nós, no início lá, nós falamos do surgimento da contabilidade, da era, como aconteceu. É lógico que a gente não consegue avaliar tudo, né? Mas a gente vai ter uma noção. Aqui, ó, vocês estão observando nessa figura aqui, que eles pegavam aqui, olha, para contabilizar, eles batiam, eles pegavam um tipo de vamos pensar assim, um prego, né? Que isso aqui não existia na época, eles faziam ali, e aqui eles escreviam, ó. Então, assim, aqui vocês podem ver na escrita deles, eu não falo que é a escrita nossa aqui, porque provavelmente naquela época, né, não tinha nem a escrita. Mas aqui, ó, vocês observam que é cheio de furinho. Então, tudo isso era feito aonde? Na pedra.
Foi o que a gente falou. Era o controle patrimonial deles que aconteciam na cabeça deles ali, da maneira deles. Mas isso aqui é uma contabilidade de uma maneira bem rudimentar, mas era contabilidade, era aqui que ele fazia toda a avaliação. E aqui, ó, já foi considerado ó, também, olha aqui parece um livro, quer dizer essa mesma figura, só que aqui ele foi demonstrado de uma maneira diferente, como se ele fosse um livro, né, que não existia, mas que aqui ele contava tudo, ó, tá vendo? Os desenhos aqui, olha, tem os desenhos. Então ele contabilizava naquela época dessa maneira que acontecia. É muito interessante, né, gente? Aqui também a gente tem uma visão geral agora da contabilidade, só que essa contabilidade aqui, ela já estava em outro período, bem mais avançado, porque nesse primeiro período aqui que eu coloquei aqui, ó, era na pedra, né? Nesse primeiro aqui era na pedra. Mas logo abaixo nós percebemos, só um minutinho, gente. Logo abaixo, nós percebemos um outro momento da contabilidade que nós falamos lá atrás, né? Que a contabilidade ela já passou por um outro desenvolvimento. Aqui já entrou. Olha, vocês observam que essa pessoa aqui, ela estava vestida num período, vamos pensar aí, dos reis, da monarquia, né? E olha como que eles faziam aquelas, não era nem caneta, né? Era pincel, os livros, eles colocavam tudo. Então, de uma maneira ou de outra, eles já contabilizavam também, de uma maneira bem rudimentar, né? Era totalmente diferente. E aqui já começou a era que eu acredito que essa era aqui, ela tem tudo a ver com a nossa era hoje, porque de uma maneira ou de outra, não, essa aqui ainda não, gente. Essa aqui ela ainda está na mesma era desse aqui, ó. Porque aqui, ó, ele está anotando tudo como esse aqui estava e tinha que guardar tudo. Olha o tanto de livro aqui, tudo de uma maneira muito rudimentar. Olha como que eles escreviam, né? Então, essa maneira de escrever aqui era tudo feito a pincel, era muito, muito antigo, né, gente? Mas já de uma maneira bem para frente, que já não era na pedra mais. Essa maneira, essa parte aqui, ó, dos livros, já começou a escrita. Tudo o que acontecia, inclusive esse livro aqui, a gente pode considerar o livro Razão. Ó, aqui poderia ser um livro diário, tudo escrito à mão, né? Esse livro aqui, na realidade, ele apresenta valores. Então, mais ele está parecendo um livro caixa. Colocava tudo, a data, o que pagou, então aqui poderia ser o livro caixa. Que hoje, esse livro caixa, ele é obrigatório. Então, tinha o livro caixa, poderia fazer o livro diário e o livro razão. Olha a grossura, gente, olha o tanto de página aqui. Ó. Então, esses livros eram todos feitos à mão. A gente guardava, né? Os contadores da época, eles guardavam tudo assim, ó. Era muito livro dentro dos escritórios de contabilidade. Tudo na mão. Mais um pouquinho desenvolvendo, né? A gente passou, olha, gente, que interessante. Era uma máquina de escrever muito antiga, não dá nem para imaginar isso aqui, né? Devia ser super pesado. Olha o tanto de tecla. Era muita coisa, né? Mas aqui já entrou um desenvolvimento. Esse sim, eu acredito que tem a ver com o período que a gente vive hoje. Por quê, gente? Porque ele já veio trazendo um crescimento que hoje a informática se baseia, ela veio desenvolvendo. Então, eles começaram a utilizar, inclusive isso aqui tem tudo a ver com essa era aqui, quer ver? Da escola que nós começamos a falar, que ela trouxe, deixa eu ver aqui se eu acho.
a europeu não. Deixa eu ver aqui que fala. Da prática, né? E depois, deixa eu ver se foi americano. Eu queria achar aqui onde a gente leu. Bom, depois a gente volta lá, porque nosso tempo está acabando e eu preciso terminar de mostrar aqui, mas eu vou achar depois. Daquela máquina enorme que a gente falou, né? Que é essa aqui, que devia ser muito pesada, com várias teclas, aí ela já desenvolveu e passou para a máquina de datilografia. Essa máquina de datilografia que vocês estão vendo, várias pessoas tinham que fazer o curso, porque você tinha, era como computador, conhecer todas as teclas e tal. Outra coisa aqui, ó, que vocês estão observando, que essa pessoa aqui, que provavelmente é um contador, né? Olha aqui, gente, como ele está vestido, todo de terno, essa máquina aqui, provavelmente ela tem a ver com aquela anterior e não com essa aqui. Ela é uma máquina mais anterior. Aqui a gente percebe os livros, né? Aqui dentro da estante, utilizava muitos livros. Ele está digitando, datilografando, provavelmente pode ser algum livro. Então, deixa eu acabar aqui, porque nosso tempo está encerrando. Olha como eram os escritórios, gente. Olha o tanto de livro, né? Olha o tanto de livro aqui. Tinha que guardar tudo, todo mundo trabalhando de terno. Por isso que eu acho importante o contador ele saber até se vestir. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo, é uma máquina de datilografia. Não, desculpa. Uma calculadora. Tinha que colocar o papel aqui, ó, para sair a soma. Aí você puxava essa alavanca aqui. Lá no Sindicatos Contabilistas tem uma dessa. Aí você batia o número aqui, puxava e ela trazia a soma. Então, vamos ver mais aqui um pouquinho, tá acabando. Olha aqui, aqui já é um computador, mas olha o tamanho, gente. Olha a grossura que era. Tá vendo? Era uma máquina totalmente pesada, né? Mas era já a era da informática. E depois, com o passar dos anos, agora já está bem mais próximo da realidade de vocês, né? Ele veio para há alguns anos atrás, até hoje, às vezes alguém utiliza o carimbo, isso aqui é um carimbo. Livros ainda utilizava, mas já tinha calculadora manual. Já não usava essa calculadora aqui muito antiga, ó. Então, isso aqui já foi o desenvolvimento da contabilidade. E agora, na era mais moderna, né, a contabilidade no Brasil, ela teve, como a gente falou anteriormente, porque o Brasil pouco contribuiu, ele pegou realmente uma herança da escola italiana e da escola americana, que a gente falou lá atrás, né? Então, inclusive, a escola americana, ela baseou muito para a lei da sociedade que teve essa mudança com o Banco do Brasil, com o Banco Central, né? Que foi a resolução 220, onde mudou todos os demonstrativos contábeis das leis das SA. Então, a contabilidade no Brasil veio por esse segmento, e a gente vai passar para aqui, hoje, a contabilidade atual. Olha a diferença daqueles escritórios antigos para os escritórios atuais, tá vendo? Olha a diferença do perfil de um profissional da contabilidade, olha o notebook dela aqui, bem pequenininho, né? Ó, não era mais aquelas máquinas, não tem aquele tanto de papel, de lugar para guardar livro. Hoje, todas as informações são gravadas dentro de pendrive ou dentro dos próprios arquivos, né? Existe. Os escritórios são modernos, vocês estão vendo aqui a figura. E deixa eu ver aqui mais o que eu tenho, porque a nossa aula está bem no final já. Deixa eu só descer aqui. Então, gente, veja bem,
Olha aqui, o contador, depois ele deixou o terno, a gente quase não encontra isso mais. Mas, assim, vocês observaram que a contabilidade mudou, mudou muito, e o fato é que o século XX veio para aflorar uma série de avanços contábeis relevantes. Isso se deve ao fato de que a contabilidade é uma ciência social, ela acompanha o desenvolvimento da sociedade. Por isso que é importante essa contabilidade, tá? E eu acredito que vai mudar muito ainda, né? E vocês provavelmente vão pegar muitas mudanças ainda por ser essa contabilidade social, ela vai estar sempre buscando melhoria. Pessoal, nossa aula está encerrando. Se alguém quiser fazer alguma pergunta e não der tempo, pode fazer no grupo, tá? Do WhatsApp. Eu vou estar passando um material para você estar me entregando na próxima sexta-feira. Eu devo passar amanhã esse material, se der tempo, eu conseguir fazer ele amanhã. Então, eu agradeço muito vocês, lembrando que todos que participaram da primeira e da segunda aula, eu faço aqui a lista da chamada, mas eu preciso mais da participação de vocês, não vai dar tempo da gente falar sobre isso, mas